Capítulo 10. Suas escolhas. Meu marido entrou num negócio e só me contou depois que as coisas já estavam em andamento. A partir do momento em que soube do fato, comecei a sentir-me inquieta. Achei que a ideia era ótima e a visão dele a respeito excelente, porém não podia fugir da nítida falta de paz que sentia no íntimo. No entanto, quanto mais eu orava, mais forte era a minha sensação. Quando lhe mencionei minha inquietação, meu marido respondeu na defensiva. Você não confia em que eu tome a decisão certa. Ele deixou claro que aquilo era algo que desejava e não estava disposto a ouvir qualquer opinião contrária. O único recurso que me restou foi orar e fiz isso. Disse diversas vezes a Deus: mostre-me se estiver errada. Gostaria que desse certo, porque a ideia é boa. Mas, se o que estou sentindo for verdade, torne isso claro para ele. E em tempo de deter o processo, mostre-lhe a verdade e feche a porta. Na última hora, no momento em que os contratos iam ser assinados, os olhos de Michael subitamente se abriram para vários incidentes que o fizeram duvidar das verdadeiras intenções das outras partes envolvidas. Deus revelou-lhe tudo e o negócio foi desfeito. Embora fosse difícil para ele aceitar isso na ocasião, meu marido sente-se grato por ter sido poupado de muitos aborrecimentos. Algum tempo depois, enquanto escrevia este livro, perguntei-lhe o que ele considerava mais importante em minhas orações por ele. Uma das coisas que mencionou foi que elas o ajudavam a tomar boas decisões. Ele explicou. Quando decisões importantes tinham de ser tomadas e certas coisas me foram oferecidas, as suas orações abriram meus olhos e me impediram de fechar contratos que me prejudicariam. Temos de lembrar que todos os homens pensam que estão fazendo a coisa certa. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Provérbios capítulo 21, verso 2. Mas Deus é o único que pode dar verdadeiro discernimento. Ele pode dar-nos sabedoria quando pedimos. A sabedoria traz o sucesso. Eclesiastes capítulo 10, verso 10. E nos habilita a aprender pela experiência. Provérbios capítulo 15, verso 31. Queremos que nossos maridos sejam sábios. O oposto do sábio é o insensato. A Bíblia descreve um insensato como alguém que confia no seu próprio coração. Provérbios capítulo 28, verso 26. Ele despreza a sabedoria. Provérbios capítulo 23, verso 9. Só quer falar e não ouvir. Provérbios capítulo 18, verso 2. Em outras palavras, você não pode dizer-lhe nada. Ele é briguento. Provérbios capítulo 20, verso 3. E fica irado e arrogante quando você tenta arrazoar com ele. Provérbios capítulo 14, verso 16. O insensato é alguém incapaz de pesar bem as consequências de seus atos. Como resultado, ele não faz escolhas sábias. Se você tiver um marido assim, ore para que ele receba sabedoria. Se o seu marido não for um perfeito insensato, porém age às vezes como se fosse, não tente corrigi-lo. Deus é o único que pode fazer isso. O seu trabalho é amá-lo e orar por ele. A Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios capítulo 9, verso 10. Isto significa que você começa orando para que o temor do Senhor tome conta dele. Depois, ore para que ele tenha bons conselheiros. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Salmos capítulo 1, verso 1.
Se continuar orando para que seu marido tenha sabedoria e receba conselhos piedosos, mesmo que ele tome uma decisão errada, você poderá sentir-se tranquila em saber que fez a sua parte e Deus extrairá o bem de tudo isso. Grande parte de nossas vidas é afetada pelas decisões que nossos maridos tomam. Devemos ser sábias e orar para que suas decisões sejam boas. Oração. Senhor, encha meu marido com o temor do Senhor e dê-lhe sabedoria para cada decisão que tomar. Que ele reverencie ao Senhor e aos seus caminhos e busque conhecer a sua verdade. Dê-lhe discernimento para tomar decisões baseadas na sua revelação, Senhor. Ajude-o a fazer boas escolhas e impeça que faça algo insensato. Tire a insensatez do seu coração e capacite-o a reconhecer rapidamente o erro e a evitá-lo. Abra seus olhos para ver claramente as consequências de qualquer atitude que pretenda tomar. Oro, ó Deus, para que ele ouça os conselhos piedosos e não se recuse a aprender. Dê-lhe forças, Senhor, para rejeitar o conselho dos ímpios e ouça o conselho do Senhor acima de todos. Declaro que, embora haja muitos propósitos no coração do homem, o desígnio do Senhor permanecerá. Ensine-o, ó Deus, mesmo enquanto dorme, e pela manhã oro para que ele faça o que é certo em vez de seguir as inclinações da sua própria carne. Sei que a sabedoria deste mundo é loucura para o Senhor. Que ele então não a aceite, mas tenha os olhos no Senhor e tenha ouvidos para ouvir a sua voz. Instrumentos de poder. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o entendido adquira habilidade. Provérbios capítulo 1, verso 5. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios capítulo 3, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios capítulo 1, verso 7. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Provérbios capítulo 1, versos do 28 ao 30. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Provérbios capítulo 21, verso 16.